que as pessoas já deram o nome para ele, dizendo assim, não tem mais jeito, é Benoni. Eu quero te falar nessa noite que você vai usar de autoridade, vai falar, Benoni não, aqui é Beija-me. Eu posso ouvir um glória a Deus? E eu quero começar, apesar de ser Dia das Mães, eu quero começar a falar com os homens desse lugar. Eu quero começar a falar com os sacerdotes desse lugar. Homens que não têm tomado posicionamento dentro da sua casa, dentro do seu lar. Você sabia que tem muitos lares desgovernados, sem direção, porque os homens não têm tomado a postura certa. Lares que parece estar destruído, que o nome é Benoni, e o homem, ele está o quê? Na dele, ele não diz, não, aqui é Beija-me. Amados, homens que precisam hoje tomar postura dentro da sua casa. Homens que precisam hoje mudar tudo que está acontecendo, o rumo do seu lar. Homens que têm deixado a casa, têm deixado tudo um peso para sua esposa. Amados, a Bíblia diz que é melhor em serem dois. Dois, amados. Porque se um cair, o outro levanta. Mas tem mulher que quando cai, não tem um homem que possa levantar. Eu quero falar para homens aqui que não têm tomado uma postura dentro do seu lar. E seu lar tem virado uma bagunça. Ei, de repente o seu lar, ele está com um diagnóstico de morte, de incerteza. Porque Benoni, você lembra o que diz, qual é o significado de Benoni? Alguém se lembra? Benoni é filho da minha dor. Aquele homem, ele podia, se fosse um homem sem sacerdócio, se fosse um homem sem postura, quando a sua esposa falou Benoni, ele podia falar, tá bom, Benoni. Ele falou, na minha casa não. Na minha casa há sacerdócio. Na minha casa há um homem posturado. Na minha casa há um homem de Deus. Ele falou, não. Aqui na minha casa não é um lugar de morte, mas é um lugar de vida. E ele pegou e falou, não. Mesmo no último suspiro da sua esposa, ele falou, eu vou mudar essa história. Ele falou, beija-me. Aquilo que era para ser morte, aquilo que era para ser o fim, ele falou, não, vai ser lugar de felicidade. Então eu quero falar para você, homem, se posture dentro do seu lar, se posture diante dos seus filhos. Ou você está naquele discurso, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Tem homens que no discurso são muito bons, mas na prática estão muito longe. Ei, Deus hoje, no Dia das Mães, está querendo levantar homens fortes, homens ao qual a mulher fale assim, eu tenho, amados, a mulher precisa se sentir dentro de casa como se ela tivesse um super-homem, aquele que luta as guerras dela, aquela qual ela não teme, sabe? Aquele que é o super-herói. Assim que o homem tem que se posicionar no lar, assim que o homem tem que ser. Quando todo diagnóstico falar que não vai dar o homem com voz de sacerdote, com voz de homem de Deus, falar assim, na minha casa não. Na minha casa quem habita é Deus. Na minha casa não haverá choro, na minha casa haverá festa, na minha casa haverá felicidade. Tem alguém aí comigo? Se tem aí alguém concordando, dá glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Que geração, amado, de frouxos. Que geração de homem frouxo. Eu oro pelo meu genro, eu oro pela minha nora. E eu digo, Senhor, cada dia está mais difícil. Eu falo para minha filha, o nível está aumentando para você arrumar alguém. Porque os homens não querem sacerdócio, os homens estão vendo a sua casa acabar, mesmo assim não tomam uma postura de homem.
Amados, eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero declarar que você vai sair daqui diferente. Você vai mudar essa postura. Menino, mas não. A Bíblia diz, quando eu era menino, eu falava igual a menino, eu andava, eu me vestia, mas agora eu cresciei. Está na hora de você parar de tomar leitinho e comer coisa sólida. Está na hora de você ter um alimento sólido. Então, eu quero começar nessa noite falando para você, homem, que está na hora de você posturar. Mas eu sou solteiro. Será que você não está solteiro ainda, amados? Por falta de posicionamento de você? O seu jeito? Amados, hoje é a noite da nossa mudança. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Pastor, eu pensei que a palavra hoje fosse cuti-cuti, porque é o dia das mães. É, cuti-cuti. Dia das mães, o Senhor quer falar ao nosso coração. E a mensagem de hoje, eu vou falar 1, 2, 3, eu quero que você repita, até já soltaram, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Agora bem alto, 1, 2, 3. Parteira ou coveira? O que você tem sido dentro da sua casa? O que você também tem sido, homem, dentro do seu lar? Parteiro ou coveiro? De repente você fala assim: ah, mas eu sou homem. Você é parteira? Sim. Não tem um médico obstetra que ele também traz a vida, como a médica também? E, amados, o parteiro, ele é aquele que ele dá a vida. Ele fala assim: está pronto, está na hora de nascer. Porque quando a gente é parteira, a gente sempre quer ver a felicidade do outro. Quando alguém cresce mais do que a gente se alegra. Mas tem gente que não consegue se alegrar com a felicidade do outro. Se alguém conseguiu, ele não conseguiu, na mesma hora endurece o coração. Sabe o que é isso? Porque você é coveiro, que se entristece quando alguém é abençoado. Amado, porque quem é parteiro, quando alguém é abençoado, dá glória a Deus, dá aleluia. Porque, amados, como eu disse pela manhã, João Batista, ele foi aquele que abriu o caminho. Ele falou: eu vou preparar o caminho, porque vem alguém maior do que eu. Quem é parteiro não se preocupa se o outro vai ser maior do que ele. Ele diz: não, eu já entendi o propósito. Se eu estou aqui para dar vida, eu vou gerar vida. Agora a gente, como crente, está numa disputa ferrenha. Quem é melhor, quem não é? Amados, que ele cresça, que eu diminua. Só que isso está sendo apenas um louvor. Não está sendo uma canção direta do nosso coração. Que ele cresça, amados. Eu diminua, que eu venha ser um João Batista, que venha abrir o caminho para outras pessoas. Amados, eu quero ser parteira. Eu quero que meus filhos sejam muito melhores do que eu. Os meus filhos não podem ser menos do que eu, eles têm que ser melhores. A minha geração, a geração hoje de jovens, tem que ser melhor do que a minha. O que você tem feito? Como você tem se comportado? Facilitador, cadê você? Levante sua mão, você que está aqui. Você tem preparado pessoas para assumir o seu lugar? Ou você acha que não tem ninguém tão bom quanto você? Coveiro. Coveiro, ele não prepara outra pessoa, porque ele acha que ele é insubstituível. Ele não deixa o reino crescer. Olha o que diz. Parteira, se você quiser anotar, anote aí. Parteira é sinônimo de vida e otimismo. Representa quem traz luz a projetos, protege os sonhos dos outros, incentiva o crescimento e ajuda a realizar novas possibilidades. Agora, a coveira é sinônimo de morte e pessimismo.
representa quem enterra ideias, destrói a esperança, critica o potencial alheio e foca no que deu errado. Amados, deixa eu te alertar nessa noite. Hoje de manhã, quando eu chamei meus filhos para orar aqui, às vezes a gente acha que não é com a gente. Quantas vezes eu fui coveira? Uma mulher, eu creio, de Deus, com casamento pautado, com filhos, mas quando meus filhos começaram a me dar problema, eu já abri a boca para falar algumas coisas para os meus filhos que eu me arrependi. Naquele momento, algo que eu pedi a Deus tanto, Senhor, eu quero meus filhos, meu maior presente. Porque presente, amados, nem sempre vem do jeito que a gente quer. Presente, às vezes a gente recebe um presente e a gente diz assim, poxa, não era esse que eu queria. Sim ou não? Alguém já recebeu um presente que você não gostou tanto? Mas é um presente. Eu já abri minha boca algumas vezes para falar algumas coisas para os meus filhos. Na hora que eles estavam passando um momento difícil, de eu dizer assim, eu prefiro que Deus leve vocês. A hora de mãe, amados. Sentimento aflorado, que você cria seus filhos na presença e seus filhos começam a fazer algumas coisas. Mas só que naquela hora, eu deixei a minha emoção tomar conta e eu estava sendo uma coveira na vida deles. Eu estava dizendo assim para eles, eu não acredito, vocês não vão dar certo, não vão sair disso, porque quando eu falava, é claro que eu precisava corrigir, mas tinha palavras que eu não precisava ter falado. Até que um dia, no encontro com Deus, eu estava no encontro com Deus, meus filhos estavam lá na casa, e eles estavam de castigo, e eu acabei de ministrar cura, e o Senhor falou para mim, vai lá e pede perdão para os seus filhos. E eu subi e falei para o meu marido, nós precisamos pedir perdão para os nossos filhos. Como assim? Eu falei, eu preciso pedir perdão para os meus filhos, porque eles são tudo que um dia eu pedi a Deus. E falei, Senhor, eu quero meus filhos, eu quero a minha família. Na primeira hora que eles me deram um trabalho, eu comecei a falar algumas coisas ali, e eu pedi perdão, falei, me perdoa, porque eu estou aprendendo a ser mãe. Eu nunca fui mãe de uma adolescente e de um homem. Eu nunca fui, vocês eram criança, bota essa roupa, coloca, faz isso. Eles faziam, só que eles cresceram. Os hormônios estão à flor da pele. Só que a gente, para dar conselho, amados, a gente é uma bênção. Dizer para o filho dos outros como você deve cuidar é uma bênção. Mas na hora que a gente está passando os nossos, será que a gente tem sido coveira dentro da nossa casa? E eu pedi perdão, eu falei, me perdoa, porque a mamãe está aprendendo a ser mãe. E se eu errei com vocês, eu quero pedir desculpa. E naquele momento, foi um momento de cura para a vida dos meus filhos. Meus filhos choraram. Hoje pela manhã, eu recebi essa pulseira da minha filha, ela comprou uma pulseira, ela me deu uma carta linda, olha a gente botando os filhos à disposição, né? Me deu uma carta linda dizendo que estava renovando a nossa amizade. Algo que a gente já tinha perdido nesse caminhar. E ela botou tanta coisa linda, amados, na carta. O meu filho, a maternidade já dando retorno, foi lá e comprou uma joia. Uma joia, né? Você entendeu? Foi lá, comprou do jeito dele, escolheu. E hoje, eu aprendi a ser parteira dentro da minha casa. Mesmo quando as coisas dão ruim, eu falo para os meus filhos, vocês são uma bênção. Vocês são o maior projeto de Deus. Satanás está tão irritado porque vocês vão saquear o inferno. Satanás está tão irritado que está querendo paralisar a obra que Deus tem em vocês.
Mas vocês vão ser muito melhores. Eu começo a profetizar no meio do caos. Eu já fui coveira na vida do meu marido. Quantas vezes meu marido subiu no altar e a gente tinha tido algum tipo de discussão, assim, alguma coisa, e eu deixei meu marido subir no altar sem antes orar pela vida dele. Mulher coveira, amados. Se meu marido está nesse lugar trazendo a palavra, se eu estou aborrecido ou não, amor, que Deus te use tremendamente. Seja um instrumento de Deus. Me perdoa, mesmo a gente achando que está certo, amados. A gente achando que está certo. Quantas das vezes deixou ele subir desprotegido nesse lugar, tendo que trazer uma palavra para a igreja, mas eu mesmo, e a gente ainda fala assim, tomara que a palavra que ele está falando fale primeiro com ele, né? Ó, coveira. E nesse dia eu falei para eles, eu não quero ser um instrumento satânico na vida de vocês. Eu quero ser um instrumento de Deus na vida de vocês. Então, de repente, tem mulheres aqui, amados, que têm proferido palavras dentro de casa, para o seu marido, para o seu filho, para amigos, para mãe, para pai. De repente tem homens proferindo palavras também que machuca outras pessoas. Amados, está na hora da gente mudar. Eu costumo falar que a gente está numa geração que as mulheres não têm mais prazer de servir a sua casa. Não tem mais prazer de fazer uma comida para o seu marido, para os seus filhos. Que geração é essa? Ei, você é parteira, mãe. Se você não fizer isso, como vai ser o casamento da sua filha? Como vai ser o casamento do seu filho? Eu ensino meus filhos a fazerem comida, arrumar casa, fazer as coisas. E eu falo para o meu filho, tá vendo essa joia que você comprou? Quando você começar a namorar, quando você casar, você tem que dar joia. Você tem que dar flor. Pode chamar de brega, faz isso, dá chocolate. Leva para jantar fora, sabe? Seja gentil. Eu falo para minha filha, faça comida, para quando você casar, você ter o prazer de servir o seu marido. Você está entendendo, amados? Porque eu entendi que eu sou parteira. Eu preciso trazer vida para minha casa, para outras pessoas. Ei, amados, eu não estou aqui para ser coveira e atrapalhar a vida dos outros. Eu quero falar para você, se você tem alguém do seu lado que anda com você, que é coveiro, se afasta. Quando você fala de algum projeto, diz assim, e não vai dar certo não. Desiste. Você, não vai dar. Não. E é impossível. Quando você fala, eu vou comprar minha casa, você vai comprar casa? Não. Mas você não tem condição. Eu vou comprar um carro, eu vou abrir um negócio. A pessoa fala assim, não vai dar certo. Ei, afasta-se dessa pessoa. Essa pessoa é coveiro, ela não conseguiu e ela não quer que você consiga também. Agora ande com alguém que olha para você e fala assim, eu vejo potencial em você. Uma pessoa que fala, você é uma bênção. Você fala, eu vou fazer isso, vai que vai dar certo, vai que Deus é contigo. Amados, ande do lado de pessoas assim. E também seja uma pessoa assim. Não só andar, mas você precisa ser essa pessoa, o qual alguém for falar alguma coisa para você, você vai falar para ela, ó, eu estou aqui. Eu quero derramar bênção sobre a sua vida. Eu quero dar uma palavra de incentivo. Ei, amados, palavras ruins a gente já tem todo dia. Então, a gente precisa mudar a nossa postura. Diga glória a Deus. Você está muito quieto. Eu posso ouvir um glória a Deus mais alto aí, amados? E aí a gente pega essa história linda de Benjamim. E ali quando ele pega... E
nasce Jacó, ele toma um posicionamento e a gente vai vendo a história, né? Depois vai passando lá, os filhos crescem, aí depois os filhos, né, de Jacó, vem de José, José vai parar no Egito, no capítulo 42 de Gênesis, depois você lê em casa, e eu sei que você que é de Rehobote, você lê Bíblia, eu posso ouvir um aleluia aí? Lá no capítulo 42 de Gênesis, é a hora no qual há uma grande fome já, e os irmãos de José, aqueles que venderam José, descem até o Egito, porque não tem mantimento, e José pede para que volte em casa, pegue o seu irmão mais novo, que é Benjamim, e retorne para lá. No verso 47, capítulo 47... seus irmãos e seu pai muda para o Egito. E ali, aonde começa, amados, entenda uma coisa. Você lembra quando o Senhor falou que ia abençoar Abraão e a sua descendência? Às vezes a gente quer algo muito rápido. Você sabia que agora que a descendência de Abraão começa a crescer? É agora. É agora, demorou muito tempo. Olha, a gente quer tudo para ontem. Aí que a gente começa a entender agora no livro que a gente vai entrar em Êxodo, que agora a gente vê a descendência crescendo de maneira numerosa. Lembra que o Senhor olha para os céus, contas, vê se pode, assim será a sua descendência. Agora vai ser assim. E eu queria que você me acompanhasse no livro de Êxodo, capítulo 1, no verso 6. A gente vai ler rapidinho até o verso 22, diz assim: com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos, multiplicaram-se, que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e muito mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que eles se tornem ainda mais numerosos. Se não fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo sob opressão. Os israelitas construíram Pitom e Ramassés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para Faraó. Verso 12. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Verso 13, por isso, os egípcios os forçaram com crueldade a trabalhar pesado. Verso 14, tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. No verso 15, o faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias. E aqui a gente tem duas parteiras agora, Cifra e Puá. Amém? Duas parteiras, e olha a ordem de Faraó, amados, olha a ordem: quando ajudar as hebreias a dar luz, preste atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê, e se for menina, deixe ela viva. Mas as parteiras temiam a quem? A Deus. Aí está o segredo. E se recusaram a obedecer a ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias.
responderam as parteiras a Faraó: são mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a se multiplicar e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma a sua própria família. Aqui a gente está com duas parteiras, duas mulheres que resolveram trazer vida. Duas mulheres que, apesar da pressão, apesar de uma palavra do rei de Faraó, elas resolveram obedecer a quem? A Deus. Porque eram tementes a Deus. Essas mulheres, no lugar de parteiras, poderiam ser coveiras. Elas poderiam estar matando geração, poderiam estar matando pessoas, inclusive o nosso príncipe Moisés. Elas permitiram que ele nascesse. E olha, elas tinham uma ordem: matem todos, mas elas falaram: eu não, eu sou parteira, eu trago vida, eu não posso trazer morte. Amados, quem entende o que Deus chamou ela para fazer, ela traz vida. A boca dela professa a palavra de vida e não de morte. Eu não sei o que na sua vida está morto, qual o projeto, qual o sonho que está morto, qual foi o diagnóstico que você já recebeu, mas eu quero ser parteira na sua vida e dizer: ei, acabou hoje. O Senhor é Deus que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos, imaginamos ou sonhamos. Toda palavra negativa hoje cai por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Se teve algum coveiro querendo dizer que você não vai conseguir, eu quero ser parteira e dizer para você: você vai conseguir. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ei, amado, está tudo difícil, está tudo embolado, mas o nosso Deus é especialista em resolver aquilo que parece que não tem jeito. Amados, é muito fácil a gente resolver aquilo que dá para a gente poder resolver. É igual você entrar no avião. Você entrou no avião, amado, esquece. É só orar a Deus, porque se cair ninguém sobrevive. Nem a caixa preta, se for em alto mar, consegue achar. É como se você fosse entrar no avião e falar assim: Senhor, eu te entrego tudo. Eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Toma minha vida por completo. Amados, descansar é descansar de verdade. Tem gente que fala que está descansando, né? Vamos aproveitar aqui que tem. Ó, vai descansar, mas chega aqui, ai, coisa boa, já pensou ministrar deitada? Isso é o verdadeiro descansar, né? Imagina, a pessoa está aqui, está cheia de coisa para resolver. Poxa, não acontece. Não, estou descansando, Senhor. Senhor, não acontece. Rápido, Senhor. Apressa-te. A pessoa, na vez de estar no Salmo 40, né? Esperei com paciência estar. Apressa-te, Senhor, a me abençoar. A pessoa, ela diz que descansa, mas não descansa nada. Ela está querendo tudo para ontem. Ei, Deus não é self-service, não. Não é comida pronta, não. Não é igual no iFood que você pede no 99, né? Não. As coisas de Deus têm o tempo certo e a hora certa para acontecer. Se não aconteceu, porque você não está preparado para poder receber. A gente quer tudo para ontem. A gente não quer esperar. É por isso que a vida fica assim toda embolada, amados. Mas essas mulheres decidiram obedecer a Deus. Ei, você quer 5 passos para viver algo novo em tempos difíceis? Não, eu vou perguntar de novo. Você quer
5 passos para viver algo novo em tempos difíceis? Posso falar para você? Posso falar? Você deixa eu falar? Coloque aí o número 1, por favor. Número 1. Número 1. Número 1. Glória. 1, 2, 3. Repete comigo. 1, 2, 3. Vamos falar de novo, né? 1, 2, 3. Lembre-se que o inimigo não quer que você viva um novo. Mas em meio a tempos difíceis, você vai viver um novo de Deus. Não, eu vou falar de novo. Mesmo em tempos difíceis, você vai viver um novo de Deus. O inimigo pode querer te paralisar, mas você vai deixar isso reviver. Ei, amados, nós servimos um Deus que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então não tem nada que Ele não possa fazer a meu e ao seu favor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você coloca aí o verso 15 e o verso 16 para mim. Verso 15 e 16, o faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Cifra e Puá. Ei, diga assim para mim, eu sou Cifra e Puá. Amados, somos parteiras. Olha, faraó deu a seguinte ordem às parteiras. Versos 16. Quando ajudar as hebreias a dar luz, preste atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixe viva. Ei, eu vou viver um novo no meio do caos. Vou matar não. Não vou matar sonho de ninguém. Não vou matar projeto de ninguém. Vai viver, vai ter vida, amados. O seu projeto vai ter vida. Ele não vai morrer. Eu vou viver um novo no meio do caos. Amados, sabe como está bagunçado? Tem uma hora na nossa vida que a gente não sabe o que acontece, né? Cara, que tu chora, tu fala, cara, tá tudo dando errado, nada dá certo. Amados, quem nunca falou assim, Senhor, está tudo dando errado? Ainda mais quando a gente é crente, né? Aí a gente fica, porque eu te sirvo. Me ajuda, papai. Ei, no meio do caos, você vai viver algo novo. O inimigo não quer que você viva algo novo, mas você vai viver. Então, entrega de verdade o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na minha e na sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus dessa igreja? Dá um glória a Deus aí, aplauda bem forte o nome do Senhor. O novo vai acontecer, amados. O inimigo não quer que você viva o novo de Deus, mas a gente não é daquele que retrocede. Ai, tá? Aí que eu vou para cima. Amados, quando acontece alguma coisa, por mais que tenha acontecido algumas coisas, né? Adolescência, aquelas coisas, mas teve uma hora, cara, que Satanás me deixou irritado. Eu falei, eu vou para cima de você com tudo. Ou você vai me destruir de uma vez, filho, porque tu não vai tocar nos meus filhos, não. Mas, amados, eu nunca fui tão crente na minha vida. Orando sem parar, ia para cima, Satanás. Já te vi, já te enxerguei. Ei, vai nascer sim, vai ter vida sim. Ei, por mais que o cenário pareça que não tem jeito. Ei, amados, essa guerra, quem está guerreando é o nosso general de guerra. Se você realmente entregou a vida ao Senhor, confia nele. E vai para cima, porque algo novo vai nascer. Diga glória a Deus. Você quer viver algo novo em tempos difíceis? Você quer viver algo novo em tempos difíceis, amados?
De repente você não está vivendo agora, mas já guarda isso. Segunda aí, para você. Segundo. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais alto, amado. Não tem ninguém com diarreia aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Decida cumprir os princípios de Deus. Se para ir para o ar, poderia estar ali, o rei Faraó estava dizendo para elas matarem, e elas podiam fazer o quê? Vou matar, vou cumprir a ordem que o rei está mandando eu fazer, mas elas tinham princípios, amados, princípios de Deus. O verso 17, olha o que diz na parte A. Mas as parteiras temiam a quem? As parteiras faziam o quê? Temiam a quem? A Deus. E se recusaram a obedecer a ordem do rei. Amados, o inimigo pode estar te espremendo, mas você não vai entrar na dele. Ei, não obedeça a voz do opressor. Não obedeça, não dê corda para ele. Ei, é melhor obedecer a Deus. O temor a Deus é o princípio de tudo. Mas tem gente que é só receber uma ordem. Eu vou começar a falar uma mentirinha. Vou começar a voltar a fazer o que eu fazia. É só receber uma ordem. Esquece tudo que já viveu com Deus, amados. Está na hora da gente acordar. Acorda, igreja. Não adianta a gente vir aqui, igual no ato profético que teve aqui, a gente dizer, acorda, igreja, e a gente está sonolento, dormindo. Amados, tem alguns que dá vontade de você pegar assim pelo pescoço e ir arrastando, sabe? Um dia está bem, outro dia está mal, um dia está bem, outro dia está mal. Está igual galinha da Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Depois que inventaram, estou ruim, nunca mais ficou bom. Que crente é esse, amados? Crente melindroso, crente chorão, crente mimimi, crente que não aguenta nada. Crente que a pressão do mundo faz ele desistir das promessas. A gente diz, busca primeiro o reino, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente trabalhando, amados, e não usufruindo daquilo que trabalha, porque não confia em Deus. Agora, aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, querido? Eu não sou escravo de Faraó. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Aquele que me chamou, Ele vai garantir. Aquele que deu meus filhos vai garantir a vitória deles. Aquele que me deu meu casamento vai garantir o sucesso do meu casamento. Mas eu não posso deixar de orar, joelho no chão e boca no pó. Mas crente é preguiçoso, não quer orar, não quer jejuar. Está cansado. Está cansado só para buscar a Deus, porque na internet o fogo pega. É crente matando crente. É crente falando mal de crente. Na vez de orar, na vez de ir para o joelho. Ei, acorda, igreja. Nós somos parteiros nessa geração. Vamos sair para evangelizar. Vamos ganhar vida. Vamos profetizar no meio do caos. Está tudo dando errado, mas eu creio que vai dar certo. Amados, mesmo que lá no final você fica assim, será que vai dar certo? A gente precisa começar a profetizar e mudar. Ei, decida cumprir os propósitos de Deus. Essas mulheres podiam ter parado essa geração, mas elas resolveram cumprir os propósitos de Deus.
Amados, Deus diz que nós vamos comer o melhor dessa terra, que Ele vai nos abençoar. Amados, deixa eu falar algo para vocês. Deus cuida tanto da gente, a gente sempre fala, né? Nosso testemunho das coisas que nós vivemos. Segunda-feira agora, eu fiz 20 anos de casado, diga glória a Deus. Uau, é o Senhor que nos sustenta, amados. A gente fez uma cerimônia, queria eu conseguir chamar a igreja toda, não consigo, amados. Na verdade, a gente foi fazer algo para a família. E aí, pastores, supervisores, algumas pessoas que me conheciam desde pequena, que estão comigo. Eu lembro a Eliane e o Quinô, que estão aqui. A Eliane e o Quinô, quando eu me casei, eles fizeram o suco do meu casamento. Ela me presenteou, que a gente não tinha dinheiro, o pastor tinha acabado de ser assaltado. Então, algumas pessoas que viveram isso, mas eu queria muito ter chamado muita gente, mas não tem. E nós fomos só orar. Amados, fomos fazer uma oração. E eu falei assim com a minha filha, filha, vou comprar um vestido, não sei o quê. Amados, daqui a pouco um negócio tornou uma festa. Você acredita que daqui a pouco fizeram gravata no casamento? Lá, era só um jantar. Amados, fizeram uma gravata no casamento. Eu recebi mais do que gente que faz gravata em casamento de milhões. Amados, me levaram para Visconde de Mauá. Eu fui para Visconde de Mauá. Andamos de triciclo, quadriciclo, de cavalo. Amados, falaram assim para vocês usufruírem. Olha como que Deus cuida quando nós, amados, quando nós cuidamos das coisas dele. Era algo normal. Daqui a pouco eu vi a pessoa falando, pastor não vai para casa não, né? E a gente cheio de compromisso para fazer. Amados, mas quem sou eu para recusar uma bênção dessa? E amados, meus irmãos não são convertidos. Meus irmãos só falam disso, choraram o tempo todo, que alegria de poder estar naquele lugar, ver o nosso amor, ver a alegria. Hoje na casa da minha mãe eles só falavam disso, sabe? Agradecendo pelo aquele momento, algo que era para ser assim tão pequeno, sabe? Se tornou assim algo grande pela presença do Senhor, pelo que o Senhor fez naquele lugar. Sabe, foi tudo tão lindo, porque, amados, resolvemos cumprir os princípios de Deus. Amor, aí ele, Bárbara, a gente vai viajar em agosto. Eu falei, posso fazer um jantar? Eu falei, pode. Ele, pode. Mas depois eu falei com ele 3 dias, amados, antes do que eu ia fazer um jantar. 3 dias antes do jantar. E aí eu fui, fiz. E ele falou, Bárbara, tu é doida. Na hora que ele chegou lá e viu que eu tinha botado o vestido, ele falou, tu é doida. Aí depois ele falou, Bárbara, como é bom cumprir os princípios de Deus, né? Como é bom cumprir as vontades de Deus. E 20 anos, amados. Você acha que Satanás ele já não tentou? Mas maior o que está em nós. E nenhuma arma forjada, ela vai atrapalhar os planos de Deus. Mas o que eu quero falar, porque resolvemos obedecer, amados. Resolvemos obedecer e falar, não, a minha família não, meu casamento não, meus filhos não, a minha casa não. Então, amados, quer ter uma vida abençoada, resolva obedecer os princípios de Deus. Não tem como, a conta não fecha. Quem não obedece não consegue usufruir. E elas obedeceram, amados. E elas geraram vida. Eu não quero falar só para a mãe. Eu não quero falar só para pai. Eu quero falar para você, jovem, também. Seja parteiro na vida de outros jovens. Dê vida para outros jovens. Falo do amor de Deus para outras pessoas. Comece a falar na sua faculdade, no seu meio de trabalho de nobre. Aonde você for, comece a falar. Amados, não tem um lugar que a gente não vá, que a gente não ganhe uma alma para Jesus. A gente não fala que é pastor, falamos que somos servos do Senhor e ganhamos almas para Jesus. Porque aquilo que nós amamos, que é a presença, aonde a gente está,
a gente precisa carregar e fazer a vontade de Deus. Então, amados, cumpra a vontade de Deus, diga glória a Deus. Terceiro, para viver algo novo em tempos difíceis. Terceiro, pessoal, se prepara lá do ministério, tá? Terceiro, não tenha medo das... Não tenha medo de quê? Não tenha medo de quê? Das pressões. O mundo vai te colocar pressão, amados. É pressão mesmo em cima o tempo todo. Quero ver ele desistir. Amados, quantos aqui começaram uma vida e a pessoa falou, é fogo de palha? Tem alguém aí? Que alguém de casa falou, é fogo de palha? Eu quero ver quanto tempo que vai durar. Pressão, amados. O mundo nos coloca pressão o tempo todo. Você vai desistir, você não vai conseguir. Quer visitar o velho homem e fala aquela mentira de novo, faz aquele jeitinho que você fazia antes, dava bem. Para de ser bobo, para de ser boba, para de ser otário. O mundo, ele nos dá pressão o tempo todo, mas a gente não vai se render à pressão desse mundo. Eu vou falar mais uma vez, você não vai se render às pressões desse mundo. Ei, a gente vai andar na contramão, todo mundo pode, mas você não, Timóteo. Você não é todo mundo. Frase de mãe. Você não é todo mundo, você não vai viver pressão. Amados, todo mundo faz, é problema de todo mundo, eu não sou todo mundo. Então aprenda a viver pressão, não tenha medo de pressão. As parteiras eram corajosas. Precisamos ter coragem. As parteiras eram corajosas e não obedeceram às ordens do rei. Elas não são movidas pelo medo que cresce ao seu redor. As parteiras desse episódio decidiram não temer a pressão que havia sobre elas. Por causa disso, puderam experimentar algo novo da parte de Deus em tempos difíceis. Quando nós resolvemos obedecer e não caímos na pressão, a gente vive algo novo em tempos difíceis. Tem alguém precisando viver algo novo da parte de Deus? Então não caia na pressão. Não caia na pressão. Não caia. Não caia. Amados, algo sério que eu vou falar. É melhor você pagar um preço do que ser desobediente à ordem de Deus. Ela estava com pressão. Amados, imagina, essas parteiras estavam diante do maior poder. É como se elas estivessem na frente do Trump hoje e falassem assim, vai fazer. E elas fizeram assim, não vou fazer, eu sirvo um Deus. Imagina ele mandar matar e elas falarem assim, quando nasci ela, não vou matar. Eu vim para dar vida, olha a criança nascendo e ela ali, na vez de matar. Amados, é muita pressão. E quantos aqui têm desistido por coisa tão pequena? Não é coisa grande não, tem matado o crente, é coisa pequena, amados. Ei, não desista diante das pressões. Vão para cima com tudo. Você serve um Deus fiel. Você serve um Deus que olha por mim, por você. Ei, vocês são parteiros e não coveiros. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? O quarto, viva para abençoar pessoas. Olha para essa pessoa aí do lado e fala assim, eu vou te abençoar hoje. Ah, está muito fraco. Diga, eu vou te abençoar hoje. Na parte C do verso 17, bota o 17 aí, diz assim, ó. Assim deixaram os meninos o quê? Viver. Elas deixaram os meninos viver. Ei, você nasceu para abençoar pessoas. Você nasceu para ser um canal de bênção, não para matar sonhos e projetos, mas sim para poder abençoar. A Bíblia diz que é melhor ter para dar do que pedir emprestado. Ei, eu quero que você hoje abra o seu coração, perdoe, amados.
Perdoe quem te deve, perdoe a quem tem te deixado doente, perdoe. Miserável é aquele o qual um dia pegou algo com você e não pagou. Miserável é aquele que falou que ia te dar algo e não deu. Miserável é aquele que um dia você emprestou o cartão para você não emprestar nunca mais. Quem emprestou o cartão, que não pagou o teu cartão, ei, você é abençoado. Porque não foi você que está devendo, a pessoa que está devendo a você. Então, amados, a partir de hoje, esquece isso, libera seu coração, viva o novo de Deus. Deus te chamou para abençoar vidas, Deus te chamou para ser um abençoador. Nessa semana, já mire alguém, amados, não mire alguém que tenha condições. Escute isso que eu vou te falar. Mira alguém que você diz assim, poxa, aquela pessoa, ela queria fazer isso, e ela não consegue. Uma vez a gente estava num resort, muito tempo atrás, a minha mãe foi comigo e tinha uma pessoa que caminhava com a gente um tempo. E a gente chegou naquele lugar e ligou para aquela pessoa, ei, você está fazendo o quê? E ela falou nada. Eu falei, vamos para o resort. Quando eu falei, a pessoa chorou, que ela falou, nunca na minha vida eu conseguiria ir para um resort. E ela ficou um final de semana inteiro com a gente. E aquela pessoa até hoje, a mãe está rindo, até hoje ela não se esquece disso. E isso tem quase, até a idade da Estel, uns 16 anos isso que aconteceu. E a pessoa está comigo até hoje, aqui na igreja, e ela não esquece disso, amados, porque melhor é ter para poder abençoar. Então lembre-se de alguém que às vezes não tem condição de usufruir uma coisa que você usufrui. Às vezes você acha que é pouco para você, mas para aquela pessoa vai fazer toda a diferença, porque a gente tem mania de querer andar com aqueles que têm a mesma condição do que a gente. E não tem nada de errado nisso, que as pessoas falam a mesma língua, mas é bom abençoar pessoas também que queriam estar onde nós estamos, mas não tem. Ei, amado, e Deus te deu condição de abençoar. Então essa semana você vai ligar para alguém e vai falar, eu quero te abençoar. A pessoa não vai entender nada, você vai falar assim, eu vou te chamar para jantar hoje, eu vou te chamar para tomar um café, aquela pessoa, e você vai ver, é dando que se recebe. Quer crescer? Quer ser abençoado? Abençoe outras pessoas, diga glória a Deus. E agora, para fechar, a quinta, anote aí a quinta, creia na recompensa de Deus. Amados, não tem ninguém que tenha largado pai, mãe, irmão, filho, por amor de Deus, que o Senhor não recompense ainda nessa terra. Ainda nessa terra. Não tem ninguém que tenha feito, que faça a vontade de Deus, que o Senhor não recompense ainda nessa terra. E essas parteiras, por estarem fazendo a vontade de Deus, elas foram recompensadas ainda aqui nessa terra. Diga glória a Deus. Êxodo aí no verso 21, Êxodo 21, Êxodo, diz assim, e porque as parteiras temeram a Deus, olha, amados, o segredo, porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria, então aquelas mulheres não tinham família, mas elas resolveram dar vida a outras famílias. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar. De repente você cuida de filhos e seus filhos estão afastados. Às vezes você é um facilitador, abre a tua casa e dentro da sua casa um montão de coisa está errado. De repente você está aqui e diz assim, eu ajudo pessoas, mas na minha hora, ei, amados, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida da gente, Deus cuida dos nossos. Essas mulheres, por ouvirem a voz de Deus, resolver obedecer. Se está dizendo, Ele deu a cada uma delas a sua própria família, porque elas não tinham família. Mas Deus já sabia o desejo do coração delas. Ao Senhor é? Você entrou na melhor empresa.
Eu pago bem e pago em dia. De repente você fala assim, eu não ganho tanto. Tu ganha muito, amado. Se tem um patrão bom, é o Senhor Jesus. Pagamento dele, Mária, é certinho ali, ó. A gente atrasa boleto, cartão de crédito, ele não. Ele, ó, pá. Pagou, fez, eu vou recompensar. Viu que aquelas mulheres eram parteiras, trouxeram vidas para outras, agora falou, agora está na hora de eu abençoar a vida de vocês. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aplauda bem forte o nome do Senhor. Se coloque de pé aí no seu lugar, aplaudindo bem forte ao Senhor. Não, amados, faça barulho nesse lugar. Dá glória a Deus, aleluia. Afinal de contas, nós somos parteiras. Nós estamos aqui para trazer vida. Por mais que pareça que está tudo acabado, não terminou. Vira para o seu irmão e diz, não terminou. Não, com voz de profeta, não terminou. Não terminou. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vamos adorar o Senhor, já está tudo preparado. O pessoal vem se preparando enquanto nós vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu.